Olá pessoal do estúdio da TV Unesp em Bauru para toda a cidade e também pela internet. Começa agora o programa Fórum. Olá, seja bem-vindo ao programa de entrevistas da TV Unesp. Aos 115 anos, Bauru é a principal referência no centro-oeste do estado de São Paulo. Nossa cidade, sem limites, caminha para a marca de 350 mil habitantes e tem grandes desafios. É possível desenvolver a economia e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente? E como amenizar os congestionamentos que nós enfrentamos todo dia? Para responder essas dúvidas, nós recebemos nessa edição o prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui e para debater a cidade com a gente. Eu que agradeço o convite para estar aqui hoje, fico muito feliz de poder estar no fórum debatendo a nossa cidade. Nossa equipe levantou comentários e perguntas da população que serão feitos durante a entrevista. Você pode participar das próximas edições acessando os nossos endereços na internet. Um dos setores críticos de Bauru é o trânsito, em parte por causa de alguns viadutos problemáticos, não é? Rodrigo, eu poderia citar aqui dois que estão em pauta aí mais recentemente, que são o Mauá, que está parcialmente, aliás, que está interditado, né? E o viaduto inacabado do centro, né? Dessa vez, o problema desses dois o problema vai ser realmente resolvido e queria saber de que forma os dois vão contribuir de forma, assim, efetivamente com o trânsito. Bem, o que acontece é que a minha esperança é que os dois sejam realmente resolvidos. Nós contratamos uma empresa para fazer a reforma estrutural do viaduto Mauá. Foi muito difícil contratar o projeto de reforma de um viaduto que tem mais de 50 anos e que apresentava profundas rachaduras na sua estrutura. Foi difícil encontrar as empresas que trabalham com isso e depois foi muito difícil contratar uma empresa para fazer toda a reforma por conta das obras que estavam acontecendo no Rodoanel em São Paulo. Eram obras que envolviam grandes empresas de viadutos e as empresas não estavam interessadas em pegar um projeto de uma obra pequena aqui em Bauru e bastante complicado. Então nós conseguimos contratar e as obras já começaram. Então a perspectiva é que no início do próximo ano a gente possa devolver para a população o viaduto Mauá, melhorando ali o fluxo no sentido Pedro de Toledo, Vila Falcão. Temos também um outro problema para resolver, que é o viaduto inacabado. O viaduto inacabado começou por volta aí de 1994, em 97 para 98 ele foi interrompido a sua obra. A prefeitura parou de pagar a construtora, parou de pagar os empréstimos internacionais que foram feitos. Esse é um viaduto para resolver um problema estrutural da cidade. Bauru é dividido ao meio pelo Rio Bauru e pelos trilhos da rede ferroviária. Então, esse viaduto ele veio como uma ideia de ligar duas regiões da cidade, a região sul da cidade com a região norte da cidade. Então, é uma ligação importante da Bela Vista com a Falcão, cruzando por cima da linha férrea do pátio ferroviário. Ela daria conta, sim, do trânsito atual de Bauru ou ela seria já defasada em razão de ter sido iniciada há muito tempo? O que acontece é que a gente não pode levar para a população uma ideia de que esses dois viadutos vão resolver o problema do trânsito da cidade, longe disso. Vão ser dois viadutos importantes que vão facilitar e dar mais fluidez ao trânsito, facilitando a mobilidade das pessoas, do transporte de cargas e tudo mais. Só que o problema do trânsito é outro. É um problema ligado à sustentabilidade, ao crescimento da cidade. A cidade cresceu de maneira muito rápida, sem planejamento, sem investimentos estruturais. Nós estamos numa sociedade capitalista onde a pessoa é feliz se ela pode comprar um carro e, por inúmeros motivos, a economia forte, aquecida, incentiva hoje as pessoas a adquirir um veículo. Nós temos aí indicadores que mostram isso para nós, que a população de veículos na cidade está crescendo muito rapidamente. São mais de 220 mil veículos circulando na cidade e isso só tende a piorar. A prefeitura vai realizar inúmeros investimentos, estamos abrindo acessos, ligações de bairro e tudo mais, só que o que a gente precisa é que as pessoas procurem utilizar outros meios de transporte, que as pessoas possam morar próximo do local de trabalho, que as pessoas possam caminhar, andar de bicicleta, usar o transporte coletivo, usar transportes de massa. Então a solução vai ser realmente mudar um pouco a perspectiva. Não basta achar que um viaduto vai resolver o problema do trânsito, não vai. Agora, a gente tem provas disso. Nós temos aí sendo votado o plano de mobilidade, não é, William? É isso mesmo, Tássio. Nós estamos aqui, Rodrigo, com o site da Indurb, que é a empresa municipal de desenvolvimento urbano e rural de Bauru,
E na página do Plano de Mobilidade tem 4 pesquisas disponíveis para a população na verdade, fornecer informações para a Prefeitura sobre o trânsito, sobre a forma como elas se deslocam pela cidade, né? É até dia 30 de novembro que elas podem responder a pesquisa. Como que esse plano, depois ele é colocado em prática? Esse plano ele vai identificar os pontos, ele vai exigir novas obras? Como que se aplica esse plano depois? O que acontece é que a cidade nunca pensou o trânsito da cidade como uma questão estratégica para a própria cidade. No plano diretor nós desenhamos aquilo que seria uma prévia do plano de mobilidade, demos um prazo para a execução desse plano e agora nós estamos fazendo as plenárias nos bairros e as pesquisas de deslocamento. Nós queremos saber como é que as pessoas se deslocam na cidade, da onde as pessoas todos os dias saem para trabalhar, para estudar, como que é a dinâmica do trânsito da cidade e da deslocação assim, de pessoas e de tudo mais. O que acontece? Esse plano vai ser trabalhado para ser executado ao longo dos próximos 20 anos. Provavelmente, daqui a 10 anos, ele já esteja bastante defasado. Então, o que a gente precisa é de informações confiáveis nesse momento e que as pessoas participem. Ele é um plano que ele precisa ser participativo. Nós vamos conhecer a dinâmica populacional da cidade do ponto de vista de deslocamentos. Com isso, a gente vai poder melhorar o transporte coletivo, a gente vai poder criar novas ciclovias, novas ciclorotas, criar locais para facilitar o deslocamento dos pedestres, abrir novas ruas, abrir novas avenidas, enfim, fazer com que a cidade aconteça de maneira mais rápida. Eu, inclusive, entrei no site da Endurbe e coloquei meus dados lá na pesquisa sobre mobilidade e me pareceu bem completa a pesquisa. Ela pergunta vários dados, de onde você vai sair, o endereço para onde você vai, pareceu bem detalhada, viu? Bom, nós vamos agora para o intervalo e na volta vamos falar sobre meio ambiente. Continue com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta com o Fórum e agora nesse segundo bloco vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, William. Bauru passa por um dilema: preserva o meio ambiente ou incentiva a implantação de novas indústrias? Uma lei estadual aprovada em maio de 2009 protege toda a vegetação de cerrado existente em São Paulo e cria limites para o desmatamento dessas áreas. Aqui em Bauru, grande parte da área de cerrado está no perímetro urbano. Isso tem dificultado a criação de novos distritos industriais, não é? Então, Rodrigo, sobre a lei do cerrado, a gente viu recentemente indústrias alegando dificuldade para conseguir expandir suas atividades. Então, a questão como equilibrar, né, o desenvolvimento que é necessário para o futuro da cidade e a preservação. O que acontece é que passou da hora da gente defender as nossas florestas, o nosso cerrado, enfim, tudo mais. A história de civilização do Brasil é uma história de destruição da floresta. O Brasil é o único país no mundo que tem nome de árvore, que é o pau-brasil, mas é um país que nasceu já derrubando a floresta. O início foi a Mata Atlântica, hoje resta menos de 5% de Mata Atlântica bem conservada. No interior a gente tem as áreas de Mata Atlântica, de mata de interior, e aqui na nossa região o Cerrado. O Cerrado é um bioma brasileiro importantíssimo, mais de 50% da área de cerrado no Brasil foi desmatado, e no estado de São Paulo, 98% da área de cerrado foi destruído, restam menos de 2% de áreas de cerrado. E Bauru reúne algumas dessas áreas e algumas dessas áreas importantes, são as áreas que a gente chama de hotspots, são as áreas quentes em biodiversidade, um número muito grande de espécies de plantas e de animais. O que fazer? Então a gente precisava de uma regra. Eu particularmente participei bastante da elaboração da Lei do Cerrado. A gente achava que ia ter uma dificuldade na sua aprovação, mas para nossa surpresa a lei foi aprovada na Assembleia Legislativa e hoje é lei dentro do estado de São Paulo. Fora de São Paulo o cerrado ainda está sendo desmatado num ritmo alucinante. Na região de Goiás, região do próprio Distrito Federal, o desmatamento está muito intenso. Agora, aqui no estado de São Paulo, virou lei e está proibido. O que a gente espera agora é que a regulamentação da lei possa criar e estabelecer critérios para dizer quais áreas poderão ser ocupadas e quais as áreas que deverão ser preservadas para as futuras gerações. Nós temos áreas em Bauru que estão extremamente degradadas, não sobrou mais nada.
sobrou 1 ou 2 árvores de cerrado e a área inteira degradado dentro da cidade. Talvez fosse possível licenciar essas áreas e, ao mesmo tempo, garantir que as áreas mais importantes se tornem conservadas para as futuras gerações. Então, esse vai ser, talvez, o ponto de equilíbrio. Uma outra questão que é importante é que a cidade vai ter que mudar a lógica geográfica de crescimento. A cidade tem grande parte do seu território já desmatado. Então, existem áreas que podem ser ocupadas. Rodrigo, falando um pouquinho sobre lixo, que muitas vezes as pessoas acham que quando a gente fala sobre meio ambiente é só sobre preservação ambiental, sobre verde, mas lixo também é um problema ambiental, né? Nós recebemos uma pergunta do Fábio Lima, que ele é taxista lá na área central, e ele relatou para a gente uma situação que tem acontecido bastante lá na área do calçadão, que a coleta da prefeitura de lixo acaba sendo num horário mais próximo da noite e que os sacos de lixo que as empresas põem para fora, os catadores passam para retirar o material reciclável, rasgam os sacos e fica muito suja a área da cidade. Ele gostaria de saber como que a gente pode resolver esse problema. Adianta, por exemplo, adiantar um pouco a coleta de lixo então, pela prefeitura? Como que se resolve? Nós fizemos algumas ações no centro da cidade, como a instalação em massa de lixeiras. A gente percebeu que havia uma depredação muito grande das lixeiras e a gente acabou adotando agora um outro formato. Nós vamos agora mudar a forma de coleta do centro. Nós vamos, a partir agora, já desse final de ano, instalar containers nas esquinas do calçadão. E aí a ideia é que as pessoas coloquem o lixo dentro desses containers e aí as pessoas que vão procurar o lixo, elas vão recolher dentro do container, não espalhando mais aquele lixo por toda a área. E aí o caminhão da Endurbe vai vir e vai acoplar no container e fazer aí o trabalho de recolhimento do lixo. A gente espera que com isso a gente diminua um pouco o problema do lixo que fica espalhado no centro da cidade. Neste Natal agora e neste Réveillon já vai ter essa novidade então? Já, nós compramos caminhões novos de lixo que já vêm adaptados para poder recolher o lixo a partir de containers. Nós vamos testar agora no primeiro momento containers tanto de plástico quanto de metal. E se nós avaliarmos qual é aquele que melhor se adapta a isso, ele será utilizado inclusive em outros pontos da cidade onde a gente tem um grande volume de lixo e uma dificuldade dos próprios coletores em recolher esse tipo de material. É uma ótima notícia, tomara que a população também colabore e saiba usar, não é, Rodrigo? Agora, um outro aspecto que é importante questionar, tratamento de esgoto, não é? O projeto da estação principal no distrito existe, mas a grande dúvida, me parece que até agora continuam sendo os recursos financeiros, né? Até quando a gente vai esperar para saber de onde vai vir o dinheiro? Recentemente você disse que talvez se não chegasse até o final do ano, o recurso federal teria que partir para uma outra possibilidade. O que acontece é que a obra de tratamento de esgoto em Bauru ela é uma obra muito cara. A prefeitura, junto com o DAI, compraram a área para fazer essa obra. Foi feito também todo o processo de licenciamento ambiental. O DAI está investindo agora 19 milhões para terminar de canalizar todo o esgoto até a área onde esse esgoto será tratado. Então, é uma obra muito grande que está sendo feita ali na região da Nuno de Assis. Nós estamos também num momento agora interessante, que é o momento onde o governo federal vai lançar os novos editais para obras de saneamento. Então, nós temos uma expectativa muito grande de conseguir o dinheiro para essa obra. O ano passado, nós contratamos o projeto executivo, que é o projeto detalhado da obra. Esse projeto estimou a obra em 117 milhões, ou seja, uma obra que a prefeitura não tem condições de fazer com recurso próprio. O DAI também não. O DAI vem recolhendo recursos para tratar o esgoto, esse dinheiro fica depositado num fundo de tratamento de esgoto. Nós temos 40 milhões, mas precisamos do restante. Então, a gente deve aguardar. Caso a gente não tenha sucesso em obter esses recursos do governo federal fundo perdido, restam outras opções, como o financiamento e a concessão. Eu, particularmente, acho que a concessão é melhor do que o financiamento. O DAI pegar e emprestar dinheiro com o risco de endividar a autarquia nos próximos anos é bastante complicado. Já a concessão, uma empresa viria para cá, ela iria fazer a obra, iria cobrar pelo esgoto tratado. Nós não teríamos a privatização do DAI, o DAI continuaria operando a cidade, né, o fornecimento de água, a coleta do esgoto, mas o tratamento de esgoto em si, a gente estaria passando realmente por uma empresa privada que poderia fazer isso sem que a gente endividasse
o DAE nos dias de hoje. Rodrigo, nós temos uma matéria aqui jornalística do portal de notícias do G1, que agora ela de dezembro do ano passado, e ela trata da inundação que nós tivemos nas Nações Unidas no finalzinho do ano passado. Está quase completando um ano, foi um assunto que foi notícia nacional, que inclusive teve a morte de um rapaz que foi levado pela água. Estudante. E a gente está quase fazendo um ano de que aconteceu isso e está chegando novamente o verão, que é uma época chuvosa, que novas chuvas fortes devem vir para Bauru. O que a Prefeitura fez nesse um ano, desde lá, para evitar que isso aconteça novamente? Nós estamos concluindo agora um projeto bem detalhado sobre a situação das Nações Unidas. As Nações Unidas foi feita num momento onde as obras das avenidas eram realizadas basicamente em cima dos rios. O que acontece? Nos anos 60, ninguém tinha preocupação de que o esgoto pudesse ser tratado. Então o rio era o lugar onde se jogava o esgoto. E nós tínhamos o córrego Ribeirão das Flores, que hoje está canalizado embaixo das Nações Unidas, recebendo bastante esgoto. Então, o que o governante queria naquela época era esconder a coisa feia, esconder o rio feio. Então, as Nações Unidas foi feita, construída em cima do rio, canalizando o rio com todo o seu esgoto e tudo mais. O que acontece é que os rios são os pontos mais baixos de uma cidade. E aí a água naturalmente vai para essa região mais baixa, só que chega lá tem uma avenida no lugar do rio. Então, a gente tem esse problema. Nós fomos fazer aí os primeiros projetos para resolver o problema das Nações Unidas, e a gente esbarra numa questão, dinheiro. Para a gente resolver em definitivo o problema de inundação das Nações Unidas, a gente precisaria de mais de 30 milhões de reais. A Prefeitura não tem esse dinheiro, nós estamos investindo aí 15 milhões hoje em pavimentação nos bairros, é uma obra importantíssima, e eu não teria como tirar esse dinheiro das obras de pavimentação para investir na drenagem das Nações Unidas. Provavelmente o canteiro central das Nações Unidas inteiro vai ter que ser aberto novamente, barragens terão que ser construídas, piscinões, então é uma obra bastante complicada. Muito bem, nós vamos agora para o intervalo. Daqui a pouco nós vamos continuar a conversa com o prefeito Rodrigo, falando sobre saúde e também um pouco sobre tecnologia. Continue com a gente, nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo da TV Unesp, que é um intervalo que educa. Até já! Estamos de volta com o nosso fórum e agora nesse terceiro bloco vamos falar sobre um assunto de tecnologia, não é, William? É isso mesmo, Tárcio. Rodrigo, nós temos uma matéria do Jornal da Cidade sobre o Parque Tecnológico de Bauru. Em março desse ano ele ganhou uma área um pouco maior no Distrito Industrial 2, né? Eu me lembro na reunião de apresentação do projeto no ano passado, a gente estava presente e acompanhou a intenção desse parque se aproximar das universidades, né? De incorporar muito dos profissionais que estudam nas universidades, das pesquisas que são desenvolvidas. Como que está o andamento desse projeto? Está bem adiantado. O programa de parques tecnológicos, o Parque Tec, é um programa que nasceu em São Carlos de forma embrionária, cresceu, virou uma política de governo do governo do estado. Então o governo está incentivando a criação desses parques e a ideia é que cada parque seja temático. Em Bauru, nós recebemos uma proposta de elaboração de um parque tecnológico voltado à área de saúde, principalmente para a fabricação de medicamentos, química fina, fabricação de equipamentos hospitalares de alta tecnologia. E nós temos aí um grupo aí de quase 10 empresas interessadas, em parceria com a Universidade de São Paulo, para poder estabelecer no Distrito Industrial 2 esse parque tecnológico. Nós estamos agora numa fase burocrática, uma fase de reunir os documentos, reunir toda a papelada, para que a gente possa formalizar em definitivo o convênio com o governo do estado e implantar esse parque tecnológico que vai ser bastante interessante e que vai gerar um tipo diferenciado de emprego, um emprego altamente especializado, né, que a gente hoje não vê com certa facilidade aqui na nossa cidade. Agora, Rodrigo, como que você vê a entrada no ar da nossa emissora aqui, a TV Unesp, que é uma emissora universitária, né? E numa cidade que é marcada pela presença forte de muitos estudantes, né, de graduação e pós-graduação, e uma cidade que tem uma tradição em comunicação também. Bauru, quando nós tivemos aí a vinda para a cidade, no começo do século passado, das ferrovias, existiu uma necessidade muito grande
das equipes ferroviárias se comunicarem. E grandes engenheiros da área de comunicação vieram aqui para a cidade e, além de implantar todo o sistema de comunicação da ferrovia, acabaram fundando na cidade televisão, rádio e tudo mais. Então a cidade tem uma história também muito legal na área de comunicação. E a gente fica muito contente de mais uma TV universitária com alto padrão de tecnologia, difundindo tecnologia para todo o país. Então a gente fica muito feliz de estar aqui hoje acompanhando o nascimento dessa televisão. Eu fico muito feliz, eu acho que toda a cidade de Bauru, né, uma cidade universitária com 10 universidades, ver a Unesp de Bauru, que tem o maior campus, conseguir implantar essa TV de alta tecnologia aqui na nossa cidade. Rodrigo, agora em relação à Fundação Regional de Saúde, né, um assunto que também está sendo muito discutido aqui na nossa cidade e na região, você conseguiu aprovar na Câmara a adesão de Bauru à Fundação. Mas numa entrevista recente na 94 FM, eu me lembro de ter ouvido você dizer que isso, na verdade, não vai resolver, né, em definitivo, a questão da saúde. Então, qual que é o objetivo principal da adesão, da criação dessa Fundação Regional de Saúde? Só aproveitando que esse tema também chegou para a gente pela nossa página no Facebook, foi uma colaboração do Eduardo Henrique. O que acontece é que Bauru é um polo regional e a saúde de Bauru, né, da Prefeitura de Bauru, que já investe algo em torno de 100 milhões por ano na área de saúde, é uma quantidade muito grande de dinheiro que é investido na área da saúde pelo município. Nós temos também uma quantidade muito grande de dinheiro que é investido pelo governo do estado, através do Hospital Estadual, do Hospital de Base, do Manuel de Abreu, da Maternidade Santa Isabel e do AME. Enfim, o que acontece? A região inteira vem utilizar os serviços de saúde aqui da Prefeitura de Bauru. Então, o paciente de Pongaí, de Uru, de Pederneiras, de, enfim, Botucatu, a região inteira vem até Bauru utilizar os serviços de saúde de Bauru. E aí o que acontece? Isso encarece demais a conta para a Prefeitura de Bauru. E aí o que acontece? É difícil para uma cidade contratar, por exemplo, um médico para ficar a semana toda lá naquela cidade cuidando dos seus pacientes. Então, qual que é a ideia que a gente desenvolveu junto com os prefeitos da região? Criar uma fundação, essa fundação ela é pública, ela não é nenhuma empresa privada, e essa fundação pública ela vai contratar profissionais e colocar o profissional lá na cidade onde está precisando desse profissional. Então, por exemplo, Piratininga faz adesão à fundação, Piratininga vai poder contratar um médico, por exemplo, um pediatra para atender na segunda-feira, um ginecologista para atender na quarta-feira. Então, o que vai acontecer? Os pacientes de Piratininga vão ser atendidos lá em Piratininga e não vão vir mais para Bauru, encarecendo o sistema de saúde de Bauru e gerando filas para os pacientes aqui da nossa cidade. Então, com a fundação, a gente vai poder contratar profissionais e colocar esses profissionais nas cidades onde as pessoas moram. Então, eu tenho uma expectativa de que isso vai diminuir as filas e vai garantir um atendimento mais ágil. Agora, eu tenho também a tranquilidade de dizer que só a fundação não vai resolver o problema da saúde. A saúde cada vez é mais cara, nós vamos precisar cada vez mais de equipamentos, de medicamentos de alto custo, nós precisamos também de novas estruturas físicas. Eu tenho clareza que a fundação, eu não posso vender isso para a população de maneira geral, que a fundação ela vai ajudar a resolver, mas não vai ser a solução 100%. Rodrigo, quero agradecer em nome de toda a TV a sua presença aqui. Nós estamos agora começando nossos trabalhos e você também participando com a gente, trazendo as informações da cidade, ajudando nesse debate. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje. O fórum de hoje ele fica por aqui, mas você pode seguir e curtir os nossos perfis nas redes sociais. No nosso site você também fica sabendo quem serão os nossos próximos entrevistados. Além disso, você também no site conhece toda a programação da TV Unesp e lá também pode conferir os horários de exibição tanto dos programas inéditos quanto das representações. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo fórum, até lá! Até mais!